As bodas do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Quando Jesus, ao instituir o memorial da ceia, disse que daquela hora em diante ele não beberia do fruto da videira até ao dia em que eu beberia com os discípulos na casa do Pai, Mateus 26, 29, ele estava se referindo ao mesmo evento futuro descrito por João como o casamento do Cordeiro. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, 7 e 9. A tipologia do Antigo Testamento é rica em relação aos eventos futuros. Salientamos aqui os seguintes pontos. Primeiro, os pais não casavam seus filhos com estranhos. Abraão, um tipo de Deus Pai, fez que seu mordomo Eliezer, um tipo do Espírito Santo, fizesse um juramento solene de que não tomaria mulher estrangeira para Isaque, um tipo de Cristo, mas a buscaria dentre os familiares de seu senhor na Mesopotâmia, Gênesis 24, 2 e 3. Mais adiante, Isaque chamou a Jacó, o abençoou e ordenou-lhe que não tomasse para si mulher entre as filhas de Canaã, mas que fosse a Padã-Arã, à casa de seu avô materno Betuel, e de lá tomasse uma mulher dentre as filhas de seu tio Labão. Gênesis 28, 1 e 2. Há diversos outros exemplos na Bíblia mostrando tipologicamente que a igreja é constituída de pessoas que se tornaram membros da família de Deus mediante um novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus nem entrar nele se não nascer de novo. João 3, versículos 3 e 5. Em segundo lugar, os namorados ficavam noivos antes do casamento. Afirma a Bíblia que os oficiais do exército deveriam dizer aos soldados: há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Deuteronômio 20, versículo 7. Lemos em Mateus que Maria estava prometida em casamento a José quando, antes que se unissem pelo casamento, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Da mesma maneira está a igreja hoje prometida em casamento a Jesus como sua noiva, aguardando ansiosa a chegada de seu noivo celestial, como corretamente traduz a NVI em Mateus 25, 5 e 6 e Apocalipse 19, 7. Em terceiro lugar, os noivos casavam-se jovens. O profeta Joel revela que nos tempos do Antigo Testamento, os noivos casavam-se ainda jovens. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Joel 1:8. Em o Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que Jesus vai apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 27. Sei de um caso em que uma irmã contava ao seu pastor a experiência de ter sido levada ao céu em sonho. Depois de ter visto lá na glória os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, todos bem idosos e apoiando-se em seu cajado, ela ia continuar a narrativa quando o pastor a interrompeu, dizendo: desculpe, irmã, a senhora não esteve no céu, mas sim no asilo de velhos. No gabinete pastoral de um colega meu, missionário em Montreal, Canadá, vi um quadro que chamou a minha atenção para essa verdade bíblica de que a igreja é sempre jovem e de que a velhice não entra no céu. O quadro mostrava um aposento simples, uma rústica cama de solteiro
e deitada nela uma senhora idosa, bem enrugada, cabelos escassos e em desalinho, aparentemente em estado terminal. Na mesinha de cabeceira estava um copo com as dentaduras postiças da anciã. À esquerda da cama, tomando o pulso da anciã, estava um médico, cabisbaixo, indicando que a enferma acabara de passar para a eternidade. Do outro lado da cama, familiares chorosos se abraçam, demonstrando o quanto a falecida era amada por todos. Esta fora a cena que percebi à primeira vista, mas o artista pintou levemente sobre a velhinha os traços de uma linda jovem que se erguia, braços levantados, cabelos belos e longos, dentes alvos e perfeitos, olhos brilhantes e voltados para o alto, sorrindo. Levantei então os olhos e percebi, à altura do teto, os traços leves de um formoso ser angelical, braços estendidos em direção à jovem. O pintor havia conseguido expressar em um só panorama a dor da separação e a alegria cristã de deixar este vale de lágrimas e descansar nos braços do Salvador. E mais, abri os meus olhos para a verdade bíblica de que o envelhecimento é uma doença que não vai existir no céu. Chegaremos lá no melhor da nossa juventude. Em quarto lugar, o casamento era realizado com grande alegria. Em Jeremias 33:11, a Bíblia fala da voz de gozo, da voz de alegria, da voz do noivo e da noiva. João Batista falou dessa alegria em João 3:29. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. No casamento de Jacó, diz a Bíblia, que Labão reuniu todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Gênesis 29:22. Em quinto lugar, o casamento era celebrado durante 7 dias. Tanto no caso de Jacó, Gênesis 29:27, como no de Sansão, a festa nupcial durou 1 semana. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa. Juízes 14, 12 e 17. Note a conexão entre os 7 dias das bodas e os 7 anos de tribulação.